Como que vai ser a volta de Jesus? Ela vai ser secreta? A igreja vai ser arrebatada? O que vai acontecer com as pessoas que não creem em Deus quando Cristo voltar? E os salvos? Para onde vamos quando isso tudo estiver acontecendo? Que sinais a Bíblia apresenta sobre a proximidade da volta de Jesus? Será que de fato o mundo está chegando ao seu final? No programa Está Escrito Hoje, nós vamos estudar o tema Eu Creio na Volta de Jesus. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao seu programa Está Escrito. Deixa eu já dizer para você que está meio desanimado, está meio cansado, você que está abatida, cheio de problemas, dificuldades, deixa eu te dizer algo especial. Você é a coisa mais linda de Deus. Ele nunca vai desistir de você de forma absoluta. Ele está ao seu encontro, indo ao seu encontro, para fazer você ser mais feliz. Então não se esqueça disso, que você vale a vida de Cristo. Esse é o grande projeto de Deus, salvar você, fazer de você uma pessoa feliz, completa e especialmente transformada. Então, creia que Deus está trabalhando na sua vida. É isso que nós acreditamos aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança. É isso o que nós pregamos aqui no programa Está Escrito. E por falar aqui no programa Está Escrito, nós estamos aqui na série Eu Creio, e esse é aquele momento muito especial que você, que está colocando aí nas redes sociais a sua pergunta, pede aí, responde aí, pastor. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, Nath, pode soltar a vinheta aí, qual é a pergunta de hoje? Vamos aqui para o momento, responde aí, pastor. 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 Muito bem, a gente nesse momento aqui gasta um tempinho para responder perguntas importantes que vocês têm aí sobre a palavra de Deus e eu quero ver qual que é a pergunta de hoje. Pode colocar, diretor? Vamos lá, Nath. A pergunta de hoje. Por que Jesus está esperando tanto tempo para voltar? Eu acho que essa daqui é uma pergunta democrática, né? Todos nós pensamos, puxa, podia ser mais fácil, podia ser mais rápido. Por que Jesus não voltou logo? Ele disse que vai voltar? Por que não voltou? O que a Bíblia fala sobre isso? Bom, essa é uma pergunta que tem uma resposta que não é assim fácil de a gente dar, mas ela tem na palavra de Deus aqui, eu quero que você me acompanhe, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, o verso 9, olha o que diz aqui, ó. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deixa eu falar uma coisa aqui para você muito importante. Por que Jesus não voltou? Quando Ele de fato vier a este mundo pela segunda vez, toda a esperança de salvação terá sido consumada. O que isso significa? Primeira coisa, Jesus não voltou porque o Evangelho ainda pode alcançar pessoas. Então existem pessoas que se ouvirem a pregação do Evangelho, se estudarem a palavra de Deus, ainda se converterão. Então Jesus não voltou porque muitas pessoas precisam ouvir, e Jesus ainda não voltou porque muitas pessoas que ouviram e não aceitaram, precisam esgotar todas as suas chances, as oportunidades de salvação. Então, quando Jesus disser assim, Pai, está terminado o trabalho, o Espírito Santo disser, está terminado o trabalho, acontece que não adianta mais pregar, não tem mais por que evangelizar, porque as pessoas já terão se decidido. Então, se ele não voltou, é porque ainda nós temos oportunidade de salvação e graça. Estamos vivendo ainda diante do cenário da porta da graça aberta, sendo oferecida para todos nós, a oportunidade de salvação para você, para mim e até mesmo para as pessoas que a gente ama. Isso é lindo, não é? Bom, estamos aqui na série Eu Creio
E eu preciso falar para você dessa revista Esperança sensacional, que é a revista Eu Creio. Aqui você vai, através da Bíblia, fazer uma viagem em temas importantes demais. Nós estamos aqui fazendo uma série específica sobre essa revista Esperança. E o tema de hoje, se você já tem a sua revista aí, você pode abrir comigo, é o Guia 13, página 56, A Volta de Jesus. Ah, você não tem revista? Bom, é simples, é só você entrar em contato com a gente aqui. O telefone está aparecendo aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ligar e você vai pedir a revista Eu Creio, dizendo assim, ó, eu vi lá no programa está escrito, pastor Robson disse que era só ligar que eu ia receber. E se você ligar e entrar em contato com a gente, de segunda a quinta-feira, o atendimento vai até às 11 da noite, para você ter sua chance, sua oportunidade de pedir a revista, tá bom? Sexta-feira, o horário ali, o convencional, o horário comercial, a gente vai atender você. Vamos entender um pouquinho hoje sobre a volta de Jesus. Como é que vai ser a volta de Jesus? Ela vai ser secreta? A igreja vai ser arrebatada? O que vai acontecer com as pessoas que não creem em Deus quando Jesus voltar? E os salvos? Para onde é que eles vão quando isso acontecer? Que sinais a Bíblia apresenta sobre a proximidade da volta de Jesus? O mundo, de fato, está chegando ao seu final? Essas perguntas, elas trazem, assim, muita expectativa das pessoas, exatamente porque no contexto que nós estamos vivendo, até mesmo aqueles que não acreditam em Deus, eles sentem que algo especial está para acontecer nos nossos dias. Você não concorda? Será que Jesus vai voltar? Será que eu devo ficar preocupado com isso? As guerras que estão acontecendo, esses rumores, as agitações no cenário político, estão demonstrando de fato que a gente está vivendo nos últimos dias da história humana? Bem, todo final é cercado de emoções fortes. Eu quero relembrar você uma passagem dos Evangelhos que narra as últimas horas de Jesus com seus discípulos, antes dele ser preso, ser julgado, condenado e executado na cruz. Essa é uma das mais lindas, para mim é uma das mais lindas da Bíblia, eu acho que você talvez concorde comigo. Vá comigo ao Evangelho de João, capítulo 14, é essa mesmo, João 14, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 3. Olha o que diz aí João 14, do verso 1 até o verso 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas? Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa sensacional! Jesus, ele sabia que estava vivendo os seus últimos momentos antes da cruz. Até mesmo os discípulos, eles sentiam que alguma coisa especial estava para acontecer. O mestre, sabendo de maneira antecipada o que isso faria com os seus seguidores, então ele abre o seu discurso para ele, as suas últimas palavras, falando sobre uma grande dificuldade que nós temos diante de fatos extraordinários. O coração fica agitado e por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Veja, as nossas emoções, elas tendem a nos trair. Nosso coração ele fica agitado. E diante de fortes emoções, a gente costuma tomar decisões que são erradas, que nos prejudicam imensamente. Jesus sabia o que estava prestes a acontecer. É exatamente isso o que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, o verso 31. Ele disse assim de maneira antecipada, Mateus 26, o verso 31, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Olha só, diante do cumprimento das profecias, a fé, ela geralmente tende a ser provada severamente. No caso da morte de Cristo, os discípulos eles foram duramente provados, a ponto de eles se dispersarem, abandonarem, deixando Jesus sozinho, no momento da sua maior agonia e dor. É nesse cenário que Jesus os exorta a crer, dizendo, não se turbe o vosso coração. Momentos difíceis
Nós somos provados para crer que Deus está na frente da história. Jesus chamou seus discípulos à crença, dizendo o seguinte: confiem nos meus planos, confiem na salvação que eu vou oferecer para vocês. Veja, ele estava apontando uma realidade, e essa realidade que Jesus estava apontando, ela dava para os discípulos uma direção para que eles deveriam olhar, algo que eles deveriam usar para a sua crença. Deveriam olhar além da cruz, além da perseguição, além do sofrimento. Como é difícil olhar além, não é? Mas eles deveriam olhar para a recompensa. Eles deveriam mirar na eternidade. E aí Jesus diz para eles assim: olha, eu vou preparar lugar para vocês e então eu voltarei. Veja, Jesus já estava se despedindo antes mesmo de partir. Ele queria mostrar com isso que a sua morte estava diretamente associada com a sua volta. Porque ele morreu, ele vai voltar. Você consegue entender? Algumas perguntas, elas acabam ficando na mente. Como Jesus vai voltar? Por que Jesus vai voltar? Quando ele vai voltar? Bom, a gente precisa ler a Bíblia para tentar responder essas importantes questões. E eu quero ir primeiro com você a pergunta: como é que Jesus vai voltar? Veja, existe no meio religioso cristão uma ideia de que haverá um arrebatamento secreto da igreja. Até alguns colocavam, não sei se você já chegou a ver uma plaquinha no carro: cuidado, se o carro ficar desgovernado, eu fui arrebatado. Já viu isso aí? Veja, será que a igreja vai ser arrebatada enquanto os demais vão ficar aqui para enfrentar um juízo final na terra? Veja, essa é uma falta de compreensão adequada das palavras de Jesus que estão aqui em Mateus 24, do verso 40 a 42. Vou ler aqui com você. Olha o que Jesus falou. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Para muita gente, essa passagem, ela é a grande razão para você acreditar que a volta de Jesus vai ser secreta, que ela vai acontecer no contexto do arrebatamento. Mas será que vai ser assim mesmo? Vamos tentar entender outras evidências dentro do próprio Evangelho de Mateus para compreender como é que vai ser a volta de Jesus e o que esse Evangelho fala sobre esse episódio tão especial. A primeira coisa que a gente encontra em Mateus, capítulo 24, verso 27, é que a volta de Jesus vai ser visível para todo mundo. Olha o que diz Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, um relâmpago cruzando o céu, todo mundo pode ver, diz assim: assim há de ser a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus, ele falou que a sua volta seria visível. Ela não seria, assim, escondida, secreta. Ela seria perceptível para a grande maioria das pessoas. O apóstolo João, escrevendo Apocalipse, capítulo 1, verso 7, ele disse: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra. Observe, todas as tribos da terra, não é somente algumas delas, não, todas se lamentarão sobre ele. Veja, todo olho verá. E o texto aqui ele é bem claro quando ele afirma que até mesmo os inimigos de Cristo, aqueles que o traspassaram, vão poder vê-lo voltando nas nuvens do céu. Mas como é que isso vai acontecer? Se eles já morreram, aqueles soldados que mataram Jesus, eles morreram. Veja, para isso acontecer, eles precisarão ser ressuscitados. E essa vai ser uma ressurreição especial para que eles testemunhem a glória daquele que eles menosprezaram, aqueles que eles afligiram, aqueles que eles mataram na cruz. Agora veja, se esses inimigos mortos vão ver a volta de Jesus, imagina os vivos, todo olho o verá. Mateus 24, 30 ainda diz mais, olha, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mais um texto que diz aqui, olha, todos os povos da terra se lamentarão. Agora,
Eles não vão se lamentar porque um povo desapareceu. Eles vão se lamentar porque eles verão o sinal do Filho do Homem vindo das nuvens. E se a volta de Cristo for secreta, como que isso poderia acontecer? Como é que a igreja seria arrebatada inesperadamente? A volta de Cristo, mais do que visível, ela vai ser audível. O que isso significa? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Preste atenção. É forte essa passagem. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, preste atenção, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, a voz de Deus, ela mesma vai ser ouvida em toda a terra. Ele vai falar e as pessoas vão ouvir e vão tremer. E isso também vai ser acompanhado do momento em que a trombeta de Deus vai ser tocada. Por isso que Jesus ele vai voltar ao som de trombetas. Apocalipse, capítulo 11, verso 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Não faz o menor sentido pensar que Jesus vai levar secretamente a sua igreja sem que os demais percebam a dimensão do seu poder, da sua glória. Você está entendendo? A voz do Senhor vai ser ouvida nos céus. Jesus voltará ao som de trombetas. Vai ser fantástico, o maior episódio que Hollywood jamais conseguiu descrever. Porque a volta vai ser visível, é audível, mas ela vai ser gloriosa. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Veja, Jesus virá com todo o poder, com grande glória. Ele não vai vir sozinho, ele vai vir na glória do Pai e acompanhado pelos seus anjos. Porque a glória de Deus vai ser vista por ocasião da volta de Jesus. Mas há uma quarta coisa: a volta de Jesus vai ser inesperada. 1 Tessalonicenses 5,2 diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Você nunca sabe quando o ladrão vai invadir. Se Jesus virá de maneira visível, audível, gloriosa, inesperada, porque Jesus, ele mesmo diz que ele vai vir como vem um ladrão. Agora, como é que a gente vai entender isso? Um vai ser tomado e outro vai ser deixado. Haverá ou não o arrebatamento? Na passagem de Mateus 24, 40 e 42, Jesus está dizendo que o arrebatamento vai acontecer mesmo, mas ele não vai ser secreto. Como assim, pastor? Você me confundiu tudo. A gente precisa entender duas coisas. A primeira, que o arrebatamento ele vai acontecer, porque Jesus ele não vai pisar na terra, ele vai ficar nos ares. E a segunda coisa que a gente precisa entender é que o arrebatamento ele vai ser feito pelos anjos que vão reunir os salvos e os arrebatarão ao encontro do Senhor nos ares. É o que diz aqui 1 Tessalonicenses 4,17. Diz assim, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Um vai ser tomado, o outro vai ser deixado. Um vai estar trabalhando, vai ser levado, o outro vai ficar para trás. Uma vai ser levada, a outra vai ser deixada. Os salvos serão reunidos pelos anjos e eles vão ao encontro do Senhor nas nuvens. Jesus só vai pisar nesse mundo outra vez, quando ele vier pela terceira vez. Que coisa é essa, pastor? Mas esse vai ser o tema do nosso próximo estudo. Estou fazendo marketing aqui, merchandising, viu? Na terceira vinda de Cristo, ele vem com os salvos para este mundo, para completar o seu juízo contra o pecado, o diabo e a morte. O arrebatamento, ele não vai ser secreto. As pessoas estarão vivendo a sua vida cotidiana. Quando todos, salvos e perdidos, serão surpreendidos pela chegada de Cristo, alguns serão tomados, outros serão deixados. Uns serão salvos, outros estarão perdidos. O que nos leva, então, para uma outra pergunta. Por que Jesus vai voltar? Por que Jesus vai voltar, queridos? Primeiro, para retribuir a cada um as suas obras. Romanos 2, o verso 5, diz assim, Romanos 2, o verso 5 e 6. Mas segundo
A tua dureza e coração impenitente acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele vem para retribuir. Apocalipse 22, 12 diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Cada pessoa vai receber aquilo que plantou. Os maus vão receber juízo, os bons receberão graça. Essa vai ser a recompensa, ou o galardão que Jesus vai trazer. E ele vai vir para isso, para recompensar cada um, para retribuir a cada um. Mas ele vem também para colocar fim à maldade, fim ao pecado. Malaquias 4:1 diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos, todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo, não vai sobrar mais nenhum traço da maldade. Mas Jesus ainda vem para trazer vida àqueles fiéis que estão mortos. 1 Coríntios 15, 52 diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Eles vão ressuscitar. Mas Jesus também vem para transformar em vida os fiéis vivos. 1 Coríntios 15, 52 diz assim: e nós, os vivos, seremos transformados. Coisa fantástica. Esse dia está chegando e talvez você se pergunte: mas pastor, quando é que Jesus vai voltar? Eu quero saber. Então deixa eu te dizer. Essa pergunta tem perturbado o coração de muitas pessoas. Mas Jesus deixou bem claro. Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. A grande questão é que nós não temos como saber quando Jesus vai voltar. Mas ele deixou pistas da proximidade desse grande evento. Jesus ele falou que iriam surgir enganos, guerras, revoluções, rumores de guerras, epidemias, terremotos, fome, coisas espantosas, grandes sinais no céu. Isso tudo está acontecendo ou não? Claro que está. Mas esses sinais não são os sinais mais importantes. Mateus 24, 14, ele diz assim: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Você quer saber qual vai ser o sinal da brevidade da volta de Jesus? É o sinal mais importante para chamar a atenção das pessoas. Sabe qual é? O evangelho vai ser pregado em todo o mundo, para todas as nações, e daí virá o fim. Veja, as pessoas estão medindo a temperatura do final da história usando guerras. E tem muita gente que está preocupado, porque Israel está envolvido contra o Hamas, agora Irã está entrando no meio, a Ucrânia com a Rússia, e aí você vê China e Taiwan, a Venezuela contra a Guiana. Veja, o negócio está complicado, as pessoas pensam: o mundo está acabando. Veja, não é isso que diz quando o mundo vai acabar. O sinal derradeiro que vai marcar a volta de Cristo é a pregação do Evangelho. Quando você olhar o Evangelho alcançando pessoas em vários lugares, muitos aceitando a palavra, entregando-se a Jesus, aí pode saber, Jesus está prestes a voltar. Quando um poder sobrenatural for derramado sobre a igreja e as pessoas colocarem de lado as suas diferenças e se preocuparem mais em buscar as coisas de Deus do que as suas próprias coisas, nesta hora Jesus estará prestes a voltar. O evangelho vai correr em todos os lugares e isso vai despertar a ira do diabo, daqueles que lhe são confederados. Ele vai levantar poderes, vai levantar pessoas para tentarem dissuadir a atenção pública da palavra de Deus. É por isso, queridos, que há uma grande fome que está sendo experimentada pelas pessoas, mas não é de pão, é de ouvir a palavra de Deus.
Há uma sede de não água ou coisa desse mundo, mas uma sede de compreender as coisas espirituais. Essa fome e sede que te trouxe aqui na Novo Tempo para te dizer, filho, filha, preste atenção, Jesus está prestes a voltar e quando Ele vier, os salvos serão levados e os perdidos serão deixados. Onde eu vou estar naquele dia depende e muito de como eu estou hoje lidando com as coisas de Deus. É por isso que eu queria lembrar você do que o próprio Cristo falou em Lucas, capítulo 21, verso 36. Esse é o recado para você. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Todos os que estarão em pé na presença do Filho do Homem terão escapado de todos os enganos, de todos os perigos, porque vigiaram e oraram em todo o tempo. Quão alerta você está ao fim do mundo? Há quanto tempo você está esperando a volta de Jesus? Aliás, se Ele viesse hoje, qual seria o seu destino? É por causa disso que não existe dia melhor do que o hoje, do que o agora, para você estar na presença de Jesus em pé, pedindo ajuda para que Ele faça você permanecer em pé quando Ele voltar. Sabe, muitas coisas vão cruzar o seu caminho para tirar o seu foco. Mas você precisa olhar para Cristo, para a sua palavra, permanecer firme. Que nada disso te abale. Não caia na conversa de amigos. Não seja seduzido pelo diabo, pelos encantos do pecado. Porque tudo que você vê vai passar, vai passar. Inclusive a dor, a angústia e o sofrimento também irá passar. Quando Jesus vier, tudo terá valido a pena. Não troque tudo de Deus por alguma coisa do pecado e do diabo. Quer permanecer em pé? Quer permanecer ao lado de Deus, sensível à voz do Espírito Santo? Eu queria fazer uma entrega sua e minha nesse instante, em oração, para que Deus nos conduza. Você pode orar comigo? Feche seus olhos. Querido Pai, nós estamos clamando a Ti para que o Senhor nos conserve firmes na fé. Nós somos chacoalhados de muitas maneiras, tantos problemas dentro de casa, no trabalho, até às vezes na igreja, mas que nada disso diminua a nossa fé em Ti, ó Senhor, e o desejo de estar contigo na eternidade. Aceita a nossa entrega, Pai. Nós fazemos isso de coração, orando em nome de Jesus. Amém. Esse dia está chegando, viu? Se prepare. E para isso, eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Grande abraço. Nos encontramos aqui outra vez no seu programa Está Escrito.